Bom dia, espero que vocês estejam bem. Fazendo esse vídeo, porque a gente vai entrar em um assunto novo, eu queria falar um pouquinho para vocês desse novo assunto e queria também reforçar algumas coisas do antigo assunto, que foi a Revolução Francesa, e talvez dizer uma ou duas coisas que não foram ditas. A primeira coisa é que a história é uma ciência. Ela não é o simples jornalismo do passado, narrar acontecimentos passados, só a memória. A memória é um recurso da história, mas ela não é toda a história. A história, ela obedece métodos e ela lida com causas e consequências. A gente viu um texto sobre as causas da Revolução Francesa, que foi o nosso outro assunto, mas a gente não falou muito das consequências, as consequências para a história do mundo, ou especificamente as consequências para a gente hoje em dia. A primeira delas, tem a ver com o nosso cotidiano e a gente não para muito para pensar, mas é muito importante. O mundo seria diferente se não fosse essa primeira consequência, é a padronização das unidades de medida, certo? Antes da Revolução Francesa, na França e praticamente todo o mundo, cada cidade tinha sua própria unidade de medida. Você não tinha um quilo para todo mundo, um metro não era usado sempre na medida de terreno, o quilômetro não era sempre usado na medida de estrada. Foram os franceses que padronizaram toda a França e essa padronização depois foi levada para o resto do mundo. Aqui no Brasil, essa padronização chegou durante o governo do Dom Pedro II. Procurem em alguns filmes que vocês assistem ou provavelmente jogos que vocês joguem, que sejam feitos nos Estados Unidos, vocês vão ver que lá não existe essa padronização. Ao invés de quilos, por exemplo, o peso das pessoas é medido em libras. Ao invés de quilômetros, as distâncias são medidas em milhas, certo? Isso vocês veem presentes em jogos, filmes, séries, coisas dos Estados Unidos que vocês consomem. Mas, na maioria do mundo, vale a padronização francesa, que vem justamente da Revolução. Uma outra coisa, antes as escolas elas eram muito vinculadas à religião, elas eram principais colégios e escolas elas eram ou católicas ou protestantes. Os primeiros a alfabetizar a população de baixa renda na Europa foram os protestantes, para cumprir uma função religiosa. Os primeiros protestantes, os luteranos, eles acreditavam que para a pessoa ter a salvação ela precisava ler a Bíblia. Então começaram a se alfabetizar as crianças e as pessoas mais pobres, mas principalmente as crianças, para que essas pessoas pudessem ler a Bíblia e assim encontrar a salvação para sua alma, na concepção luterana. É na Revolução Francesa que passa a ser dever do Estado garantir que os cidadãos tenham a acesso à educação. Uma outra coisa importante, que também hoje é mundial, é o fim da ideia de castigo. Os franceses, eles usaram muito durante a Revolução uma coisa que é bem característico da Revolução Francesa, que é a guilhotina. A guilhotina é uma coisa bem dessa época. Por quê? Antes, as pessoas acreditavam que o criminoso ele precisava ser castigado. Então, a pena de morte era um castigo. Era morrer na fogueira, no caso da Inquisição, matava afogado ou arrastava com um cavalo pela rua. A ideia era castigar quem estivesse sendo condenado. Os franceses, eles tinham dois lemas bem característicos na Revolução. O lema igualdade, fraternidade, igualdade, liberdade e fraternidade, e o lema todos os homens nascem iguais. Se todos os homens nascem iguais, o que vai determinar se ele vai crescer para ser um bom cidadão ou um mau cidadão não é só ele, é a sociedade em volta. Então a culpa não é só dele se ele faz algo de ruim. Essa é a ideia durante a Revolução Francesa. Então se cria a guilhotina para se eliminar, se tirar da sociedade esse indivíduo que está sendo prejudicial para a sociedade, mas sem castigá-lo, removê-lo sem castigá-lo, certo? Essa é
influência hoje em dia no sistema penal. No mundo ocidental inteiro, a cadeia, nos lugares que tem pena de morte, a pena de morte, ela já não tem mais a função de castigo. A função agora não é fazer com que o criminoso sinta na pele o crime que ele fez só por castigar, e sim impedir que o crime continue sendo feito, certo? Se eu dou prisão perpétua para o cara, é para ele não continuar mais roubando, não continuar mais, sei lá, matando. Se eu levo ele para uma cadeia e deixo ele, sei lá, 6, 7 anos, é para que depois desses 6, 7 anos ele volte e não faça mais isso para a sociedade. Essa é a ideia, proteger os cidadãos, não castigar quem cometeu o crime. A ideia central é proteger a sociedade para que o crime não continue acontecendo. Antes não, antes era o castigo pelo castigo. Não se pensava nas vítimas, se pensava no criminoso. Hoje se pensa mais na sociedade e nas vítimas do que nessa época, certo? Não é vingança. A gente vê muito isso nos programas policiais, os caras pedindo vingança e tal, mas a vingança não é oficialmente papel do Estado. Não quero nem entrar no mérito do que é certo, o que é errado, só quero dizer que o Estado não tenta se vingar, ele tenta impedir que o crime continue acontecendo, diminuir o número máximo de crimes dentro da sociedade. Isso é a herança da Revolução Francesa. Isso começa a ser pensado durante a Revolução Francesa, certo? Uma outra questão é os direitos humanos. Os franceses eles não criaram os direitos humanos, eles criaram os direitos do homem e do cidadão. Literalmente do homem e do cidadão. As mulheres não entravam dentro das garantias, elas não tinham as garantias desses direitos, eram só garantias do homem, literalmente do homem. E aí, direito à propriedade privada, direito à moradia, direito à liberdade de expressão. Mais para frente é que as mulheres vão entrar nessas, vão ser, como eu posso dizer, contempladas e vão ter os seus direitos básicos aí. Não são os mesmos direitos humanos que a gente tem hoje. É como se fossem os pais dos direitos humanos, certo? Primeiro porque eles não eram humanos, eles eram só masculinos. E segundo, que tinha bem menos coisas do que tem hoje. Eu posso mandar para vocês, vou mandar junto para vocês um arquivo com uma lista dos direitos dos homens e dos cidadãos para quem quiser ver, só por curiosidade mesmo. Tem várias outras influências também, mas eu acredito que essas, como exemplo, estão boas até agora, certo? A Revolução Francesa, como a gente viu, ela começou lá em 1789, com a queda da Bastilha. Inclusive fez aniversário esse mês, né, 4 de julho, a queda da Bastilha, o início da Revolução Francesa. E ela vai terminar 10 anos depois, em 1799, quando Napoleão chega ao poder com o que a gente chama de golpe dos 18 do Brumário. Acontece em novembro, equivalente ao nosso novembro, é que os franceses eles tinham meses diferentes. O nome dos meses mudou para não fazer mais referência aos antigos deuses romanos, né? Que é o nome que os nossos meses, os nomes dos nossos meses fazem referência a esses deuses. Depois disso começa um período que a gente chama de Era Napoleônica, que é o período que a gente vai estudar hoje, que a gente vai estudar a partir de hoje. Vai alguns textos aí. A Era Napoleônica, ela não é tão extensa, assim como a Revolução Francesa também não é tão extensa, mas ela está diretamente ligada com a história do Brasil. Mais para frente vocês vão ver porquê. Deixar isso para depois, mas saibam que ela está Napoleão Bonaparte. Ele está bem, a ligação dele com a história brasileira é bem direta. Essa era napoleônica começa então nesse 1799 e vai até 1815. Ela é dividida em duas partes. Na primeira parte, Napoleão é eleito cônsul, primeiro cônsul pelo diretório, que é aquele governo que começa depois do terror jacobino, né? E a segunda parte é quando ele se torna imperador. A primeira parte, Napoleão
ele e mais outros dois generais são escolhidos como cônsul, Napoleão como o primeiro cônsul. Napoleão, ele tinha bastante apelo popular. Ele era um general conhecido por várias vitórias na Guerra da França contra a Áustria. Então isso fazia com que ele fosse bem conhecido pelo povo. E as pessoas que estavam no poder, os girondinos, eles queriam reconquistar de volta os camponeses. Existia-se um medo de se voltar para a monarquia e um medo também de que esses camponeses ganhassem cada vez mais espaço político. A ideia deles era manter o poder que eles tinham. E Napoleão ajudava bastante nisso. Napoleão era um símbolo que agradava os camponeses e era um cara que não incomodava essa alta burguesia, os altos comerciantes. Então, para esses altos comerciantes que estavam no poder, representados pelo Partido Girondino, colocar o Napoleão como primeiro cônsul fazia com que eles ganhassem a simpatia dos camponeses. Então, isso foi um fator determinante para que Napoleão se tornasse primeiro cônsul. Quando Napoleão se tornou primeiro cônsul, ele começou a tomar uma série de medidas populares. Ele abriu o Museu do Louvre, que é o museu mais famoso do mundo hoje em dia, né? Antes era um palácio e tinha algumas peças de arte, só que era só para a nobreza. Ele abriu para toda a população. Ele começou a investir em artistas franceses, começou a buscar obras de arte em outros países e abriu esse espaço que antes era só da nobreza, que o povo via só da frente, só a fachada. Napoleão abriu para toda a população francesa. Isso foi bem importante e ajudou bastante na popularidade do governo dele. A segunda coisa que ele fez, que foi bem popular, foi criar a ideia de um exército para a nação. Antes o exército era o exército do rei ou era o exército da revolução, o exército revolucionário. Não era o exército de todos os franceses, de todo cidadão francês. É Napoleão que vai começar a incutir essa ideia, a ideia de que o exército é do país e não é de quem está no governo, certo? Que o exército é da população, é da nação e não de quem está governando. Isso é bem importante. Napoleão cria uma reforma educacional. Ele desvincula as escolas das igrejas. Ele cria novas universidades e novas escolas. E isso também é bastante popular. Uma outra medida que ele toma, que também é bem importante, é bem característica, ele vai revogar o que os revolucionários, desculpa, o que os revolucionários tinham, uma medida que os revolucionários tinham tomado, que era muito impopular entre a grande burguesia. Os revolucionários tinham revogado a escravidão nas colônias francesas, tinham proibido que nas colônias francesas houvesse o uso da mão de obra escrava. Napoleão vai revogar essa medida. Tudo isso são os primeiros anos do governo napoleônico. É como se ele estivesse lançando as bases para futuramente se tornar o imperador. Quem acompanha mais de perto a política, a história da política brasileira, pode reparar isso também nos governos que a gente tem aqui. Aqui um presidente ele pode ser eleito para 2 mandatos. Normalmente, no primeiro mandato, é o que o presidente toma ações mais populares. Ele evita de tomar decisões muito controversas e acaba sempre tomando decisões mais imediatistas, digamos assim, porque é aí que ele prepara terreno, ele constrói uma base para um possível próximo mandato, certo? No caso de Napoleão, essa muito provavelmente era a ideia. Uma outra coisa que é muito popular e muito importante, Napoleão ele garante a liberdade religiosa na França. Ele reforça que o francês tem liberdade para escolher a sua religião. Isso é muito importante, já que antes a Igreja Católica, antes da Revolução, a Igreja Católica ela tinha terras, ela tinha algumas regalias perante a lei, os membros da Igreja Católica eles não pagavam impostos, é, eles tinham
liberdade para criar algumas leis também, não existia separação entre igreja e Estado. Não existia liberdade para o francês também praticar outra religião. Napoleão garante isso. Lembrando que nessa época já existia o protestantismo, já existiam as religiões protestantes. E eram bastante populares na França, inclusive. Napoleão, então, depois de tomar essa série de medidas populares, ele vai lançar um plebiscito em 1804, que é perguntando para a população. Para quem não sabe, plebiscito é uma consulta pública, vai abrir uma decisão, vai jogar na mão da população para a população votar se quer ou não aquela lei ou aquela decisão. Napoleão abre um plebiscito para perguntar se a população francesa queria ou não que ele se tornasse imperador. Então o mandato de cônsul dele, que já é um título também inspirado na antiga Roma, ele deixaria de ser cônsul, primeiro cônsul, e passaria a ser imperador. Ou seja, ele governaria ali até morrer e teria mais poder de decisão. E os franceses, graças às medidas muito populares do Napoleão, acabaram votando que queriam que ele se tornasse imperador. É aí que começa a nova fase do governo de Napoleão, a fase como imperador. É o que a gente vai falar nos próximos textos, nas próximas aulas. Hoje, precisa se falar, é importante se dizer algumas coisas. Quando a gente fala de alguém na história, de um desses grandes homens do passado, essas pessoas famosas, a gente não chama de pessoa oficialmente, a gente chama de personagem. Por quê? As características de Napoleão como pessoa, na época, só quem vivia perto dele é que podia dizer. A ideia, quando ele entra para a história, ele passa a ser, ele deixa o status de pessoa e passa a ser também um símbolo, uma personagem. Dependendo da época que a gente estudar Napoleão, da época que a gente olhar para Napoleão, ou que os historiadores olharam para Napoleão, ele vai ter uma característica diferente. Napoleão, durante muito tempo, ele foi visto como sanguinário. Na época em que ele estava vivo, ele chegou a ser chamado de anticristo por alguns membros da igreja. Depois, ele passou a ser uma figura importante para os generais, um símbolo de poder para os generais, certo? Ele sempre foi visto como um homem, como um símbolo, ao invés de ser visto como uma pessoa. É aí que vem a ideia de personagem. Vários filmes retrataram Napoleão de forma jocosa, né? Tirando sarro dele. Para os liberais, ele foi visto como um símbolo de um homem à frente do seu tempo, e o significado que Napoleão Bonaparte vai trazer vai depender da época que ele vai estar sendo estudado e pelo grupo que ele vai estar sendo estudado. Muita coisa se discute de Napoleão e muita coisa se fala, porque além de ele ter sido uma personagem muito importante, ele foi um homem muito peculiar, cheio de manias. Ele foi um homem engraçado, digamos assim. Existe a lenda de que Napoleão era baixo, aí cabe a vocês decidirem se vocês acham baixo ou não. Ele tinha 1,60. Então, existe, e por ele ser baixo, muito se fala que ele compensava essa estatura. Muito se fala que ele se via como alguém fisicamente inferior, e por se ver como alguém fisicamente inferior, ele tentava compensar isso, como eu posso dizer, tentava compensar isso no discurso. Existe uma frase de Júlio César que Napoleão vai usar bastante. E mais vale um exército, a frase é a seguinte: mais vale um exército de cordeiros comandados por um leão do que um exército de leão comandados por um cordeiro. Napoleão vai usar muito essa frase para tentar incutir a ideia de que as guerras são ganhadas por ele como general e não pelos soldados,
E ele é um grande general e por isso a França ganha essas guerras, e não porque ele tem bons soldados à mão, que mais vale um bom general com soldados ruins do que um general ruim comandando bons soldados. Um general ruim com bons soldados não vale nada, certo? Essa é a ideia de Napoleão. Essa frase já traz uma importância maior para si mesmo. Outra coisa é que vários monumentos Napoleão é retratado alguém, uma figura imponente, montado num cavalo, em pose de batalha. Tudo isso ajuda a criar uma imagem mesmo de pessoa forte. Existe um quadro também, quando Napoleão é coroado imperador, o costume é que o Papa coloque a coroa na cabeça do imperador. O Napoleão, nesse quadro, ele é um quadro oficial, ele é representado com a coroa na mão e ele mesmo se coroando. Isso também é uma forma de mostrar o poder que ele tinha, dizendo que não era ele que estava sendo, como posso dizer, não era ele que dependia da igreja, mas a igreja dentro da França que dependia dele, que estava subordinada a ele. Então, Napoleão é uma figura que tenta transmitir muita autoridade, certo? Que transmite muita autoridade por forma dos símbolos. Isso é muito importante, isso faz bastante diferença até hoje. Como eu já falei para vocês, não se governa só pela força, só ameaçando as pessoas. Na hora de governar, o símbolo, fazer as pessoas acreditarem que você tem essa autoridade e que ser governada nesse, nesse sistema de governo por esse governante específico é a melhor coisa para a população, fazer com que a população acredite nisso é muito importante na hora de se governar. E Napoleão sabia fazer isso muito bem, certo? Como eu disse, ele é uma personagem histórica. O que foi a pessoa Napoleão já é muito, já não se fala mais. Na história a gente usa, para esses grandes homens ou grandes mulheres, a gente usa o termo de personagem histórica. E Napoleão foi uma personagem histórica muito importante. Existe muita representação de Napoleão na cultura pop. Bastante filme dos anos 90, quando mostrava o hospício, sempre tinha um doido que acreditava que era Napoleão. E alguns jogos também, né? Que tem um Assassin's Creed que mostra o Napoleão Bonaparte, não sei qual. Pokémon também tem um específico que é o Empoleon, um Pokémon inspirado no Napoleão Bonaparte. Inclusive, o que deixa mais claro isso é a altura. Quando tem as descrições deles lá, esse bicho específico ele tem 1,68 de altura, que é a altura específica do Napoleão. Então, é isso, é a importância dele na história e é a representação dele nos jogos, na cultura pop em geral, certo? A gente vai estudar coisa por coisa, vai estudar o Código Civil, vai estudar as conquistas do Império Napoleônico, mas o que eu queria chamar a atenção para vocês agora é só esse comecinho dessa tomada de poder, esse fim da Revolução Francesa e o começo dessa nova era napoleônica, a ideia de como se lança as bases para um governo sólido, certo? Como se começa o primeiro governo de Napoleão, e isso fez escola, até hoje se faz assim, o primeiro governo é o mais populista, digamos assim. E isso para vocês terem em mente a ideia de figura, de pessoa e personagem histórico. Não pode se dizer que alguém na história foi bom ou mal, isso é uma coisa muito subjetiva. Não pode se dizer que alguém era malvado, por exemplo, porque a gente não conviveu com essa pessoa, a gente não sabe as motivações dela. E ao longo da história, algumas pessoas que antes eram vistas como vilões, que foi o caso de Napoleão, durante muito tempo foi visto como um cara muito mau. Depois foi visto como um herói para os militares, para alguns liberais também. Amanhã, um novo significado pode ser dado a Napoleão Bonaparte, na cabeça, no consciente coletivo, e ele pode vir a significar uma nova coisa. E é assim com todos os personagens históricos, certo? Tenham isso em mente. História é uma ciência, não é só jornalismo do passado.
É isso, espero ter ajudado vocês. Desculpem ter demorado. Estou fazendo isso não só para tentar explicar, talvez tenha complicado mais do que explicado, não sei, mas também para a gente ter um contato, né? Já que a gente não está se vendo, eu tive pouco tempo de aula com vocês, não quero que vocês esqueçam quem é o professor de vocês esse ano de História. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem lá no Classroom, quero responder vocês. Se vocês quiserem, a gente pode fazer aula ao vivo. Me mandem o que vocês acham, que vocês querem, alguma sugestão. Se vocês querem algum vídeo de algum assunto que já passou, se vocês querem um vídeo sobre algum tema específico, pode ser até alguma coisa que a gente não estudou. E é isso. Fiquem bem e até a próxima.